com enorme satisfação que eu retorno aqui e agradeço já ao professor Valtenci pelo convite. Eu fui aluno aqui no Instituto de Física faz tanto tempo que eu nem me lembro quanto. Fiz o mestrado aqui, eu sou engenheiro, mas eu fiz o mestrado em Física, depois eu fiz o doutorado em Ciência dos Materiais, mas por sorte o meu orientador era físico, então eu tinha aprendido um pouquinho a linguagem da física aqui durante o mestrado, o que me salvou a vida praticamente durante o doutorado. E eu gosto de física. Eu sou engenheiro, mas eu gosto muito de física, né? Até trabalho um pouquinho, talvez, com física. Bom, mas o assunto hoje é escrita científica, publicações. Então, eu vou tentar passar um pouquinho do aprendizado empírico. Eu nunca fiz um curso para ser editor de revista ou coisa assim. Se é que existe tal curso, né? Fui aprendendo. Eu fui editor da Materials Research, que é essa revista aqui, né? Ibero-American Journal of Materials, durante 13 anos. Eu fui fundador e editor durante 13 anos. E em 2010, eu fui convidado pela Elsevier para ser um dos 3 novos editores do Journal of Non-Crystalline Solids, o que eu imediatamente aceitei porque é a minha revista favorita. Eu trabalho com vidros, materiais não cristalinos, e essa é a revista mais importante da área. Então, eu passei a Materials para o meu colega professor Bota, né? Já tinha trabalhado 13 anos e faz 2 que estou com essa aqui. Então, eu vou contar um pouquinho da experiência que eu tive com essas 2 revistas. Totalmente empírica. Eu não tenho nenhum modelo teórico para apresentar a vocês. São dados, aprendizado. Vou passar aí as revistas para quem quiser olhar. Tem muito físico que publica nessas revistas porque tem uma interface muito grande com física da matéria condensada, certo? Pode rasgar aí, abrir, por favor, Mário. Bom, então vamos lá. Algumas lições com isso aí, e vou falar um pouquinho sobre Open Access também, porque é o tema principal aqui desse seminário. Mas antes de começar, olha, essa notícia eu li recentemente, né, na agência FAPESP, dia 16 de outubro. Houve um evento lá em São Paulo, até que a Mara participou, né? O número de revistas científicas brasileiras presentes em índices internacionais, como o Journal Citation Report, vem aumentando. Entretanto, o número médio de citações ainda não atingiu a média mundial. Quer dizer, as revistas brasileiras como um todo vêm tendo avanços, mas ainda estão abaixo da média mundial em qualquer área que se pegue, das sub-áreas que existem, né? Então, esse é um dos temas interessantes em relação ao impacto das revistas brasileiras. E de acordo com os especialistas que estavam lá naquele evento, uma das explicações é que as revistas brasileiras ainda são muito brasileiras, têm pouca participação de autores internacionais. E eu vou mostrar alguns dados sobre isso, né? Então, as revistas brasileiras são brasileiras, basicamente. Bom, então isso motiva um pouco essa conversa nossa, onde eu vou enfatizar uma revista basicamente brasileira, que é a Materials Research, apesar que o nome é Ibero-American, mas ela é basicamente brasileira, e outra que é realmente internacional e mais antiga, né? Bom, isso aqui está em inglês porque foi a motivação original, e estava escrito em inglês quando nós resolvemos criar essa revista em 1998. A Materials Research. Por que criar uma revista? E para quem, né? Então, olha aí, isso foi o racional que usamos naquela época. Naquela época, nos anos 90, essa área de Material Science and Engineering, que é uma mistura de física, química, engenharia, Material Science and Engineering, né? O próprio professor aqui, Valtenci, tem experiência, é formado nessa área, né? Vinha experimentando um crescimento significativo no Brasil. Isso começou nos anos 70, em 1990, estava com uma derivada bastante positiva, né? Mas ainda não havia tradição internacional dessa área de Material Science and Engineering. Quase ninguém no Brasil é conhecido internacionalmente, digamos assim, nessa área, né? Um artigo famoso que apareceu na Scientific American, é de 1995, mas até hoje é interessante a leitura. Eu reli esse artigo um dia desses, né? Lost Science in the Third World.
eles demonstram, é um artigo muito bem escrito, com estatísticas, que grande parte da ciência feita nos países do terceiro mundo, e o Brasil estava incluído nisso aí em 1995, ainda deve estar mais ou menos incluído, né? É perdida. Sabe, perdida em anais de congressos. Tem alunos que querem publicar artigos em anais de congressos. É um verdadeiro cemitério de artigos. Publicaram em anais de congressos, em revistas não indexadas no Scopus, por exemplo, ou no ISI. Né? Isso aí é um erro, né, na minha opinião, e é refletido nesse artigo. Lost Science, ciência às vezes de bom nível, às vezes artigos de muito bom nível, que poderiam ser publicados nas melhores revistas da área, estavam publicadas em algum lugar. Né? E isso foi uma parte da motivação, então, para criar uma revista de bom nível, brasileira, mas de bom nível, similar às internacionais. Então, to expose the Brazilian Material Science and Engineering to the world. Para quem? Bom, destinada a vocês, estudantes de pós-graduação, pesquisadores novos ainda, enfim, tinham dificuldades em publicar nos jornais mais prestigiosos da área de Material Science. Então, essa foi a ideia. Vamos criar uma revista brasileira, mas com nível internacional, similar a outras da área de Material Science e Engineering. E aí surgiu essa ideia de criar uma revista educativa. Qual a diferença dessa para outras revistas? Revistas muito famosas, o editor dá uma olhada no artigo, já não gosta do abstract ou do título e já rejeita. Nem é enviado aos assessores externos. Porque eles não têm tempo, recebem milhares de artigos e tal. Se está mal escrito, vai embora. Se o título não agrada, vai embora. Nem é analisado. Nós falamos, não. A nossa vai ser educativa. Vem, a gente manda para os revisores, vem cheio de críticas, volta, manda para os revisores, volta, até que uma das partes jogue a toalha. Essa era a ideia. Então, eu tenho experiência nesses 13 anos de artigos que foram 6 vezes. Foi e volta, vai, porque ela é educativa. Nenhuma outra revista do mundo deixa um artigo ir 6 vezes. Na segunda que o revisor não gosta, pronto, está rejeitado e se vire com outra revista. Então, a nossa não. Judiciosa, que é perspicaz e justo em seus julgamentos e que demonstra sensatez, e educativa. Então, a revista com um editorial um pouco diferente do que existia. Educativa. Né? Até hoje ela é assim. Vou mostrar por quê. Por azar meu, quando criaram essa revista, foi num Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais, CBCIMAT. É um congresso grande que tem a cada 2 anos. Está tendo esta semana em Joinville, se não me engano, com 2.000 participantes. Né? Naquela época tinha, não sei, 300, 400. Eu não estava no congresso. E na assembleia lá, como eu não estava, para meu azar, votaram em meu nome para ser consultado como editor e eu não consegui escapar. Eu não estava planejando ser editor da revista, mas enfim, foi uma boa experiência. Bom, enfim, está aí a revista, foi criada então em 98, acho que foi criada na Assembleia do CBCIMAT de 1997, o primeiro número surgiu em 98, com extrema dificuldade, porque no ano inteiro de 98 foram submetidos, 15 artigos, e nós selecionamos 8. Saiu uma revista no ano inteiro com 8 artigos. Ninguém conhecia, não existia, não era indexado em nada. É difícil convencer alguém a submeter um artigo. Atualmente, o editor é o professor Bota, a partir de outubro de 2010. Né? Eu fiquei até 2010 e os 3 editores adjuntos continuam há bastante tempo. Um é diretor da Associação Brasileira de Metalurgia, outro da Associação Brasileira de Cerâmica, outro da Associação Brasileira de Polímeros, e tem umas sociedades parceiras, que são a Sociedade Brasileira de Crescimento de Cristais, SBPMAT, a de Cristalografia e a SBMM, Sociedade Brasileira de Metalurgia e Materiais. Bom, enfim, está aí a revista. Eu vou passar alguns números de 98 até 2010, que é até quando eu estava, 800 artigos, 480 rejeitados, 3.000 autores, 1.600 revisores. É um trabalho de fôlego e tal, em 13 anos, uma mão de obra danada, achar tudo isso. E downloads do Cielo. Já que estamos falando em Open Access, vocês sabem que o Cielo é um Open Access,
Na verdade não é open, a FAPESP paga a conta, certo? Alguém paga a conta. É a FAPESP que tem pago grande parte da conta do Cielo, mas está lá e a gente pode ter acesso livre. E os artigos da Materials Research estão lá há bastante tempo. Eu já esqueci, mas já faz uns 10 anos que estão lá, então tem acesso a eles. Um gráfico interessante, seguindo aquela história que essas revistas brasileiras têm poucos autores brasileiros, né? Então nós temos aí um gráfico mostrando o percentual de autores estrangeiros em relação ao total, em função do ano de publicação. Então a gente tinha apenas, sei lá, 7% de autores estrangeiros, isso foi aumentando quando a revista foi indexada pelo ISI, que é o Institute of Scientific Information. Vocês podem ver que tem um kink, um break nessa curva aí, né? E eu vou passar rapidinho aqui os números de autores de papers com autores de outros países, cumulativo nesse período, né? Para vocês terem uma ideia. Os que estão em azul são os ibero-americanos, porque ela é a Ibero-American Journal of Materials, mas não tem nada de Ibero-América. Qualquer pessoa de qualquer nacionalidade pode submeter um artigo, né? E então vocês podem ver aqui que a indexação da revista no ISI foi um passo muito importante. Mas nós levamos 10 anos para conseguir a indexação pelo ISI. Ela foi fundada em 98, só em 2008 que foi indexada pelo ISI, porque é um processo, eles analisam a revista, o fator de impacto, os tempos de publicação, vai e volta. Umas 3 vezes nós solicitamos a indexação da revista lá, só em 2008 que ela aconteceu, mas o resultado é imediato. As pessoas percebem quando uma revista é indexada no ISI. É preferível publicar lá, porque aí o seu artigo já sai automaticamente no Web of Science. Bom, então, em 2010, nós atingimos a casa aí de 1/3. 1/3 dos autores já serem de outras nacionalidades. Então a revista foi gradualmente deixando de ser brasileira para se tornar um pouco mais internacional, seguindo o caminho que esses especialistas aí, algumas semanas atrás, sugeriam para se aumentar a visibilidade da revista, etc. Né? Não tem sentido, pelo menos nessa área, ter uma revista brasileira, mas nessa área de Material Science e Engineering, que é uma área internacional. Bom, então, agora saiu pela primeira vez o fator de impacto, meio. Vocês podem dizer, isso é muito baixo, mas não é tão baixo na área de engenharia e ciência dos materiais. Tem muitas revistas antigas, o Journal of Material Science, por exemplo, que é uma revista que tem 50 anos e tal, que é conhecida, tem um fator de impacto 0,7, alguma coisa assim. A maioria das revistas dessa área, porque isso tem que ser analisado área por área. Se vocês pegarem agricultura, por exemplo, é muito mais baixo. Se pegarem ciências humanas, também é baixo. Varia muito com o tamanho da área, com a quantidade de artigos que se publica por ano na área, né? Dentro da área de Material Science, as melhores revistas, Acta Materialia, tem um fator de impacto 2,5, 2,8, alguma coisa assim. Então, pela primeira vez, meio não é uma coisa tão ruim, como pode parecer a quem publica, sei lá, em Physical Review Letters, que é 7 ou coisa assim, mas tem muitas revistas de física também que ficam entre meio e 2, certo? Somente física da matéria condensada. Então hoje ela tem a versão online no Cielo, ela acho que não dá para ler, mas ela é indexada em Chemical Abstracts, Web of Science, Scopus, em todas as importantes bases de indexação internacional. Bom, isso é uma coisa interessante. Os tempos máximos, que são em cinza, mínimos, que são aqui em verde, e médios em azul, entre a submissão e o aceite de um artigo. Os tempos máximos são enormes, vocês estão vendo aqui, ó, 2008, 2009, 2010, 11, 12. 15 meses, 16 meses,
11 meses, 12 meses. Por quê? Devido a essa política da revista ser educativa. Então vai e volta, vai e volta, vai e volta. Como ela é educativa, os tempos máximos são longos mesmo. Mas o tempo médio não é tão ruim. 6, 5, 6 meses. Tem se mantido mais ou menos constante. Você espera que, na média, em 6 meses, dá para ir e voltar 1 ou 2 vezes, por exemplo. Essa é a média. E o artigo acaba sendo aceito. Eu, infelizmente, não tenho o gráfico aí de quanto tempo leva para ser rejeitado, mas é rápido. Né? Geralmente mais rápido. E os mínimos são interessantes, 1 mês e pouco, porque você tem revisores que são rápidos, com sorte. Né? São os revisores que limitam esses tempos. Enfim, isso aí, pelo menos dá uma ideia que os tempos médios são da ordem de 6 meses e os máximos são muito longos, refletindo a política editorial dessa revista. Aqui foi quando eu saí e o outro editor assumiu, mas não houve grandes variações nesses tempos. Né? Quer dizer que eu não fazia tão mal assim o serviço, mesmo no finalzinho do meu mandato, eu já estava cansado e tal. O novo editor, que entrou com muito gás, não conseguiu minimizar muito, a não ser os tempos máximos. Né? Eu acho que ele se cansa antes, ele toma uma decisão depois só de 4 idas e voltas, eu li até 5 e 6. Mas os tempos médios se mantiveram. Número de autores, o interessante é que aumentou agora. Olha, o número de autores, brasileiros, estrangeiros, pum, esse ano, não me perguntem por quê, mas vocês podem ver o tamanho da revista que está passando aí, ela engordou, aumentou o número de submissões, né? Então o número de autores é maior porque o número de artigos publicados tem sido maior. Nós publicávamos 4 edições por ano, agora foi para 6, a partir desse ano. E tem um número enorme de submissões novas. Né? O editor atual tem me dito que ele realmente está surpreso com esse aumento e não há nenhuma explicação óbvia para esse aumento. Mas dá para ver claramente nesse gráfico aqui que isso vem ocorrendo. Se alguém tiver, eu sei que há muitos especialistas aqui, eu gostaria de ouvir a sua opinião, por que esse ano está apresentando esse aumento aí no número de autores. Bom, perspectivas. Elevar o padrão dos artigos aceitos, é só subir um pouquinho o sarrafo, né? O editor coloca um certo sarrafo. Né? Há artigos daqui para baixo eu rejeito, daqui para cima eu aprovo. Bom, isso é a critério do editor um pouco, sabe? Então, é muito fácil elevar o sarrafo, abaixar e tal. Isso dá para fazer, justamente porque o número de autores, o número de submissões tem aumentado. Né? Renovar o corpo editorial. O corpo editorial é antigo já, mudou o editor, mas os editores adjuntos e associados estão lá há 15 anos, cansados, já não dão muita atenção mais à revista. Eu acho que está na hora de mudar. Valorizar a revista junto aos comitês do CNPq e CAPES. Ela tem recebido auxílios, nunca foi negado auxílio à publicação. Minimizar os tempos de análise, aumentar a visibilidade. Uma ideia é produzir números temáticos. Né? Você pode escolher uma área, sei lá, nanobiomateriais e publicar um número temático sobre isso. Eles atraem leitores. Né? Atualmente a gente já tem online os artigos aceitos, já vão para o Cielo antes da publicação. Isso também aumenta a visibilidade. E aumentar o número de artigos, mas isso já vem aumentando. Isso aí a gente não precisa fazer nenhum esforço, porque foi natural. Né? Agora que eu vou tocar um pouquinho nessa história de Open Access. Eu fiz um levantamento, no período que eu era editor, de 99 a 2010, né? O número de acessos via o Cielo. Então, por exemplo, tem o artigo campeão, aquele artigo lá, nessa época, infelizmente eu não tive tempo de atualizar para os 2011 e 12, mas isso já dá uma ideia geral. Esse artigo aqui, ó, teve 17 mil acessos via Cielo. Esse outro, 11 mil, 10 mil, um número enorme de acessos online. Mas o número de citações, eu fui olhar,
É meia dúzia, 6, 7, 10 citações. Então, não há uma correlação direta, óbvia, entre o número de acessos free online e o número de citações do artigo. Isso aqui é 3 ordens de grandeza maior que o número de citações reais. Digamos que tenha 10 citações e foram 10 mil acessos. Isso me surpreende. Esse dado me surpreendeu e eu também não tenho explicação, mas eu vou mostrar com a outra revista que a mesma coisa ocorre com o Journal Non-Crystalline Solids. Já que essa é uma discussão de Open Access, quem sabe vocês têm alguma explicação para esses dados. O fato é que não há nenhuma correlação óbvia entre esses enormes números de acessos e o número de citações reais que esses artigos vêm recebendo ao longo dos anos. Falei que tinha uma surpresa para você sobre o Open Access. Essa foi a minha surpresa sobre o Open Access. Caso para os cientometristas e bibliotecárias e especialistas nessas coisas aí. Eu estou apenas fornecendo dados. Bom, aí o Journal Non-Crystalline Solids, ela existe desde 1968. O que aconteceu foi que os tempos de... É uma revista da Elsevier, que é uma das maiores publishers do mundo, obviamente. Essa é a revista, digamos, principal nessa área específica de sólidos amorfos, não cristalinos. Mas acontece que a Elsevier percebeu que ela vinha perdendo espaço porque estava muito lenta. Quer dizer, os tempos médios para aceitação de artigos estavam em quase 8 meses. Né? E o fator de impacto caindo nos últimos anos. Então a Elsevier percebeu isso aconteceu um ano. Quando ela percebeu pelo segundo ano, falou, não é mais uma flutuação. Algo vem ocorrendo. Realmente, o editor era um editor só, um americano, que tinha ficado, acho que 12 anos como editor, e a Elsevier percebeu que ele estava cansado. Realmente estava. Já tinha uma certa idade, estava cansado. Os editores cansam. Ele estava lento, então eles resolveram, ao invés de convidar 3, porque o volume de trabalho é grande, são, se não me engano, da ordem de 1.000 artigos publicados, 2.000 submetidos por ano. A taxa de rejeição atualmente é 60%. Vamos aproximar para 50%. São os 2.000 artigos submetidos por ano, dos quais metade acaba sendo publicada, mas isso para um editor só é um trabalho meio insano. E eu digo por quê, sendo editor esse tempo todo. Qual é a etapa mais difícil de um editor? Não pode responder o professor Zuccolotto, que também é editor. Quem não é editor? Qual vocês acham a etapa difícil, trabalhosa? Referis. Achar referis, não, e convencê-los a aceitar analisar o artigo. É um trabalho insano, insano. Eu atualmente convido 5 reviewers por artigo. E dou graças a Deus se um aceita. São 5 por artigo. E eu conheço a área. Essa área eu trabalho há 37 anos. Nessa área eu conheço bem, eu conheço as pessoas. Tem uma base de dados com 12.000 reviewers da UCV que a gente usa nessa área. Você cruza com palavras-chave. Não é difícil convidar. Difícil é fazê-los aceitar. Porque eles estão ocupados. Estão ocupados. Todo mundo é ocupado. Todo mundo é ocupado. Você não ganha nada para fazer revisão, etc. Quem já é sênior já tem isso no currículo há muito tempo. Né? Então, tem umas dicas. Tem que achar reviewers novos, por exemplo. Um reviewer novo, um pós-doc e tal. É importante para ele colocar no currículo. Conta, sou o revisor dessa ou dessa revista e tal. E eles têm mais tempo, mais atenção. Mas pegar um reviewer sênior, ocupado, quando aceita, vem um parecerzinho desse tamanho que você acaba não aproveitando. Então, tem umas estratégias aí, uma dificuldade em achar revisores adequados e que aceitem. Né? Enfim, e o editor vai ficando cansado, etc. As coisas vão demorando. Bom, eles resolveram, então, convidar essas 3 pessoas. Eu aceitei, porque, bom, já tinha uma experiência
como editor e é a minha revista favorita. Então aceitei, tem o professor Barrett Potter do Arizona, eu e um canadense. Aliás, um americano radicado no Canadá. E a gente se dá bem e é dividido um terço, exatamente. Uma semana eu recebo todos os artigos submetidos. Aí passo 2 semanas sem receber nenhum artigo novo. Na 4ª semana, todos os artigos que são submetidos, eu que recebo, e assim por diante. Né? Eu já estou contando os dias aqui, porque a próxima é a minha. Né? Tem que fazer tudo antes de vir a nova batelada de artigos. É claro que nesse tempo, vem os artigos que já foram enviados a revisores, com pareceres, etc. Tem artigos ongoing. Né? Mas a cada 3 semanas eu recebo um pacote de artigos novos. Por semana que você recebe esses artigos, quantos artigos são, mais ou menos? Olha, eu tenho recebido por dia, naquela semana que eu recebo, de 3 a 8, mais ou menos. Então, pegando uma média de 5 vezes 6, 30 artigos, 40 por semana eu tenho novos. Tem os antigos, né? Tem um backlog de uns 100 que estão com revisores e vêm de vez em quando, outros que estão para correção e voltam. Então tem um backlog de 100 e poucos e uns 30 a 40 novos a cada 3 semanas. Esse está sendo o número atual. Uma curiosidade, você lê os artigos? No way. Não, né? Eu leio abstract, leio o título, a carta ao editor, né? Vem uma carta ao editor, onde o autor tenta vender a história, às vezes a conclusão, mas não há condições. Eu não consigo ler 30 artigos novos por semana. Então. A gente dá uma olhada, por isso que a introdução, abstract, essas são muito importantes. O editor vai direto ali, você já tem um feeling sobre o nível de inglês, apesar que inglês não é a minha primeira língua, mas eu já tenho experiência para saber se está legível, se está razoável ou não. Né? Então você pega o feeling pela carta, o editor e pelo abstract. Mais ou menos assim. Cover letter. Então, o senhor está dizendo a cover letter, essa carta onde você vende o peixe, é muito importante. O editor lê essa carta. Essa ele lê. Né? Olha, isso é original, por isso, por aquilo. E é importante, a relevância do artigo tem que ser mostrada em poucas palavras, porque os editores são ocupados. Né? São muito ocupados. Eu assisti, há pouco tempo atrás, teve o editor da Science aqui na FAPESP, Bruce Alberts, editor-chefe da Science. Né? Ele deu uma palestra de 1h30 e eu fui até São Paulo para assistir. Ele começou assim: eu sou editor-chefe da Science, ele é membro da Academia Americana de Ciências, assessor do presidente reeleito Obama. Né? Ele disse que nunca publicou na Science. Eu nunca publiquei na Science. Sou editor-chefe da Science. Por quê? Porque ele explicou. Ele trabalha numa área, ele publica na Cell, então ele é um biólogo, médico biólogo, que publica o estado da arte em problemas relacionados às células, etc., que não são de interesse geral, né? Como os artigos da Science e da Nature. Falou, se de repente tiver sorte durante a pesquisa em descobrir algo que seja assim de interesse geral e inteligível por físicos, químicos, matemáticos e biólogos, aí sim você deve tentar submeter a Nature ou a Science. Mas se você trabalha numa área específica, não tente submeter os seus papers, porque bate e volta. Bate e volta. Então, 90 e tantos % dos artigos que batem na Nature e na Science são rejeitados pelos editores. Eles têm mais de 20 editores. Tem editores associados que trabalham todo dia, porque o número de submissões é infinito e bate e volta. Só de vez em quando que aparecem uns de interesse, são originais, muito bem feitos e de interesse geral, aí vai para uma revisão externa, mandam para 3 revisores. Né? Enfim, eu estou dizendo que o trabalho de editor é um trabalho também de ver, então, se o artigo se enquadra na política editorial do periódico. Né? Se enquadra. Por exemplo, essa é uma revista que trata da física e da química dos sólidos não cristalinos. Quando vem um artigo muito tecnológico, digamos,
design de um novo forno de fusão de vidros e mais eficiente. Já é negado, não é porque é ruim, é porque deve ir para uma revista mais de engenharia, mais de tecnologia. Então você tem que descobrir se o seu artigo se enquadra na política editorial daquela revista. Então, você vai ter o dissabor de escrever, colocar no padrão, cada revista tem um padrão, etc., de referência e voltar. Né? Tudo bem? Bom, então está aí, ela existe desde 68, eu tenho uns 2 anos de experiência como editor. Eu vou mostrar alguns dados recentes, que eles são interessantes, eu acho. Né? E pela experiência do senhor, se existe uma observação de que trabalhos realizados com cooperação entre instituições de pesquisa, se eles são mais aceitos ou mais bem-vindos pelos editores? Olha, eu não tenho estatísticas na cabeça para te responder, mas eu só digo que, como editor, eu e meus 2 colegas não fazemos nenhuma diferença sobre a origem dos autores. Pode ser um autor, pode ser 20 autores, de uma instituição, de 5. A gente não dá a mínima importância a isso. Nenhuma importância à origem dos autores. Isso é política desta revista aqui. Pode ser que outras revistas, outros editores tenham outras políticas. Nós não prestamos atenção em quem são os autores. Né? Isso aí não faz parte do julgamento. Não faz parte mesmo. E já discutimos isso, nós temos uma reunião anual. Aí você vê, até paga a viagem, a gente viaja para qualquer país do mundo, todo ano há uma reunião anual, que coincide com algum congresso de interesse dos 3, é óbvio, e já discutimos isso. A ideia política dessa revista é não diferenciar autores por origem. A gente visa a qualidade dos artigos. Então, alguns dados interessantes. Aqui é que nós, a partir de 2010, que nós assumimos. Olha o que vinha acontecendo. Os tempos, né, da submissão até a primeira decisão, número de meses. Olha aqui, 6, 4, 7 meses. Foi aqui que a Elsevier surtou, digamos assim, com o ex-editor. 7 meses entre a submissão e a primeira decisão. Não é que vai e volta, é a primeira, muito longo. E os autores ficavam nervosos. Demora muito. Eu estava nervoso. Eu sempre fui um grande cliente dessa revista, eu como pesquisador. Estava todo mundo absolutamente nervoso, porque não vinha a resposta. Não vinha a resposta. E você tem, como pesquisador, uma certa pressão pelo chefe do departamento, pela bolsa do CNPq. Há uma pressão em publicar o relatório do projeto temático que tem que ser escrito todo ano. Cadê as publicações? Está lá em análise há 7 meses. Então a Elsevier percebeu que o editor estava lento, só que é culpa do editor. Ele fala, os referis não respondem. Mas você tem que mandar para mais que 1. Tem que mandar para 5. E talvez 1 ou 2 respondam. Né? Enfim, e deu um cartão vermelho, literalmente, ao editor, e nos convidou. E olha os nossos tempos. Esse ano, o nosso tempo médio é 1 mês e meio. Se você submeter um artigo ao Journal of Crystalline Solids, em média, um outro que pode demorar, complicações, mas em média, em 1 mês e meio vem a resposta. Os autores estão contentes com isso. É um prazo super razoável. Né? A resposta pode ser negativa, ela pode ser major corrections, minor corrections, qualquer coisa, mas, em 1 mês e meio. E a porcentagem de rejeição com o editor antigo, 20%, 30%. A nossa subiu no primeiro ano para 40%, 50% e está em 60%. Então, veja bem, a gente está respondendo rapidamente e rejeitando mais, o dobro do que ele rejeitava. E não é forçado isso, é um nível natural ali de coisas que são aceitáveis, originais, e outras que não têm muita contribuição à ciência. Desses 60%, 30%, metade mais ou menos, são rejeitados pelos editores, direto.
e 30 pelos revisores. Mais ou menos, para arredondar os números, né? Nós rejeitamos direto 1/3 e o outro terço os revisores rejeitam. Aí o fator de impacto, né? Em 2007, 1,3 caiu para 1,2, já subiu. Isso é lento, demora, mas em 2 anos que a gente pegou, estava em 1,25. Foi para 1,56 e 2012 está 1,6, alguma coisa assim. Isso é lento. A previsão deles, porque a UCV faz previsões pela área, que não é uma área muito quente, isso não é nanobiotech, ou, sabe, genomics. Essa área é uma área meio antiga, não é uma área tão quente assim. O fator de impacto deverá subir até 2, 2,5 por aí, acho que vai estabilizar, né? Mas vocês vejam que interessante, as coisas ocorrem paralelamente, né? Você responde mais rápido, melhora o nível, o fator de impacto começa a subir e tal. As coisas são relacionadas. Não pode ser olhado com ferro e fogo, tem que ser olhado de um ponto de vista macroscópico da área. Não é uma área tão grande. Você vê os maiores congressos do mundo sobre non-crystalline solids, tem 500, 600 pessoas. Se pegar um congresso grande de física do estado sólido, tem 20 mil. Então, as áreas são menores. E esses fatores de impacto, essas coisas também. Bom, esse aqui é um gráfico interessante. O percentual de artigos rejeitados, dados de 2011, por país. Por país. O Brasil velho está aqui, ó. 55% dos artigos de autores brasileiros são rejeitados, né? Junto com o Brasil, nós temos Turquia, Taiwan, México, Polônia, Espanha, Coreia, né? Depois a gente tem aí um outro patamar um pouco abaixo, que é a Rússia e a Ucrânia. Os dois são a mesma coisa, 40%, né? França e Itália, 25%, 1/4 dos artigos. Estados Unidos e Alemanha, 20%, e o Japão e a Inglaterra, da ordem de 15%. Né? Os países realmente mais tradicionais e mais desenvolvidos, com mais experiência científica, têm melhores artigos. E eu disse, nessa revista, a gente nem olha a origem do autor. Não é que há um pré-julgamento porque o artigo vem do Brasil ou de qualquer lugar. É a qualidade realmente refletida numa média de milhares de artigos, certo? Isso é uma média, são médias estatisticamente sólidas. Então, porque realmente é muito interessante a gente ver a questão da língua. Uma olhada muito rápida aqui, ó, pelo que eu estou vendo, né? Índice de rejeição não tem, nessa revista pelo menos, ou nessa área, muito a ver com língua, porque tem o Japão lá que tem um índice de rejeição muito baixo. Ao lado que, por exemplo, Estados Unidos tem um índice de rejeição mais ou menos alto. Índia, que fala e escreve muito bem inglês, né? Que todo mundo, talvez, se alguém não se recorda disso, a Índia fala e escreve muito melhor do que nós, brasileiros, por exemplo, em inglês. Sim. Eles têm uma rejeição muito alta. Então, eu não sei se isso é característica dessa área, Edgar, ou, sei lá, é uma tendência aí dessas revistas. Uma hora eu vou tentar fazer uma busca aqui junto com as meninas da biblioteca. Mas é muito interessante esses dados. Eu realmente não tem o impacto da língua aqui nesse gráfico, como a gente pode observar. Isso é interessante. Muito bem notado, porque o Japão está aqui, né? E o inglês, em geral, do japonês não é grande coisa, não é melhor que o nosso, por exemplo, eu acho, na média, né? Bom, eu achei que esses dados seriam interessantes, porque eu levantei recentemente e é bom a gente ver que o Brasil está aqui. O Brasil está aqui. Não é tão ruim quanto esses, também está longe dos melhores, né? Há muito que se fazer ainda, né? Isso deve ser assim para outras áreas também. Eu duvido que isso seja muito diferente de área para área, tá certo? Mas eu não tenho dados para outras áreas do conhecimento. Isso é muito específico, né? Materiais não cristalinos. Tem 500 caras no mundo trabalhando com isso. Tá? É uma área muito pequena, né? Tem uns 1000, mais ou menos, acho. Isso aqui é outro dado interessante. Vocês conhecem os
SciMago, isso aqui é um laboratório espanhol. Esse é um dos que fazem o ranking das universidades. A USP vem indo muito bem nesses rankings, né, mundiais de universidades. SciMago é um escritório que faz ranking do que vocês quiserem. De países, de universidade, de grupos e de revistas. Então, eles têm esse SciMago Journal Ranking. Eles fazem um Journal Ranking. E eu peguei, então, dessa área que é Material Science, e dentro dessa área tem Ceramics and Composites, que é onde se encaixa, então, o Journal of Non-Crystalline Solids, que aparece aqui em terceiro lugar no ranking dele. E tem o H-Index do Journal. Isso que foi interessante. Vocês sabem que o H-Index é o número de artigos publicados por alguém que receberam H ou mais citações, né? Então, isso aqui foi num período de... isso é feito com o Scopus. O Scopus só pega citações a partir de 1995. Então, com o Scopus, dá um H-Index de 80. Com o Web of Science, eu fiz isso aqui. Peguei 112, né? Porque o Web of Science começa antes, fazer antes. Então, quando se faz essas coisas, tem que citar a fonte. O fato é que é interessante, porque se o H-Index do Journal é, digamos, 100, você pode normalizar o seu H-Index, se esse é o seu journal principal, pelo H-Index do journal, né? Se pegar Nature, o H-Index da Nature é 300 e tanto, né? Então, é uma forma de normalizar por área, né, o H-Index, que não é um índice absoluto, ele tem que ser visto dentro de sub-áreas. Tem o H-Index do Brasil também. Se vocês estiverem interessados, o H-Index do país Brasil, chuta quanto é, Valtencir? Quem sabe? Só não pode ter assistido uma outra palestra minha há 2 semanas atrás aqui. O H-Index do Brasil. 262. Então tem 262 artigos publicados por autores brasileiros em todas as áreas do conhecimento que receberam no mínimo 262 citações. Esse é o H-Índice do Brasil. Dos Estados Unidos é 1.300. 1.300. Mas o Brasil está lá em 20º lugar, alguma coisa assim. É o maior. O da China ainda é baixo. Apesar que o número de artigos publicados por chineses é enorme, mas o da China é parecido com o do Brasil. Acho que é 300 ou coisa assim. Pouco acima do Brasil. Né? Eu tenho essa lista, mas esqueci de colocar aí na apresentação. Talvez no final da apresentação eu acho. Acho que eu tenho essa lista no final. Bom, eu não sei, eu vou pular isso aqui, plagiarismo, essas coisas, eu vou pular, tá certo? Porque eu acho que foge um pouco do foco. E vou em downloads. O acesso ao Journal Non-Crystalline Solids não é open. Mas, digamos, a CAPES assina para o Brasil todo, várias universidades têm, vários países têm, não é open, mas é extensive. É um journal que faz parte daquele pacotão da Elsevier, então tem muitos países que têm quase free access. Não é free porque alguém paga essa conta, mas... Então, para vocês olharem, ó, o número de downloads de artigos do Journal Non-Crystalline Solids chega a 1 milhão. Olha aqui, em 2009, quase 1 milhão, 890 mil downloads. Ora, mas o número de artigos publicados por ano é 1.000. Se todos fossem citados, daria 1.000 citações por artigos. E, de novo, não tem uma correlação. O número de citações de artigos do JNCS, sei lá, 10 por ano, 5 por ano, 3 por ano. Não é 1.000, não é 100. De novo, como eu mostrei para Materials Research, não há uma correlação entre open access, se bem que não é open, mas electronic access. As pessoas acessam, leem o abstract, sei lá o que eles fazem, mas acabam não citando proporcionalmente, é isso que eu quero dizer. Claro, dá visibilidade, claro que dá visibilidade, mas precisa ser feito um estudo refinado, eu não fiz esse estudo, nem é minha área, de ver
Open Access versus não Open Access, quanto por cento aumenta ou não aumenta o número de citações. Mas não é proporcional, não é diretamente proporcional. Se fosse assim, esse artigo, cada artigo do JNCS teria centenas e centenas de citações, e não é o caso. Né? Então, essa é a mensagem também que eu queria dar, e é compatível com aquela mesma mensagem com os dados da Materials Research. Da 10 à terceira, mesma ordem de grandeza, a diferença. Né? Bom, thank you very much, obrigado, e fico à disposição para perguntas e discussão. Desculpe, tem um vídeo de 5 minutos sobre uma iniciativa da Elsevier. Eu não estou fazendo propaganda da Elsevier, mas é a iniciativa deles chamada The Article of the Future. Então, esses artigos em forma eletrônica, eles têm umas 40 ou 50 revistas com um novo formato. Qual é esse formato? Ele vai estar em forma eletrônica, está lá o artigo, você clica no nome do autor, já vai aparecer o H-index de cada autor e todos os artigos publicados por ele. Aí você clica num artigo, já vai abrir o PDF do artigo. Você clica numa referência, abre o PDF da referência. Melhor que isso, clica num gráfico, o gráfico vai vir de forma viva, de forma que se tem umas curvas lá, você fala, não, eu quero fitar com outro modelo, eu não quero fitar essa curva com o modelo teórico que o autor usou, eu quero usar meu modelo. E as figuras vão ser, digamos, trabalháveis e vivas. Não, eu quero aumentar essa letra e fazer isso aqui para uma publicação. Se vem uma molécula qualquer, você vai poder entrar e rodar a molécula. Eu vou apresentar um vídeo sobre isso. Já está funcionando, ele já tem várias revistas da Elsevier nessa forma. Eles estão em formato experimental iniciado agora. 5 minutos. Imagine scientific research before the advent of modern publishing technology. In the past, science was simply recorded through handwriting, and until the arrival of the published medium, remained isolated and largely unquestioned. With print technology came new methods of recording and communicating research. But this too was limited. Articles were flat, references and supplementary information intangible, and there was little connection with the author's research process or opportunity to gain their deeper insights. In today's world, where information moves more quickly and our levels of knowledge advance more rapidly, so too should the communication of research. Elsevier, working in partnership with the world's research community, delivers the future of research communication with the Article of the Future. Today, an intuitive new online article format. The Article of the Future marks the next generation in research publishing, providing researchers with a simple-to-read online layout, with new enriched and interactive content, unobtrusively integrated at appropriate points, allowing true immersion in the context of the subject matter. Imagine a world of science where the written word is extended with a richer experience, where you can immerse yourselves in the author's world of discovery, where research content and the context in which it's presented brings greater clarity, understanding, and validation. Imagine moving from a traditional flat map view of a terrain to an interactive satellite view and ground-level perspective via Google Maps. With the ability to view related localities and analyze the search results in context with the local landscape and other study locations. Or imagine switching from viewing proteins as a static image or a 4-character code to a 3-dimensional view, enabling you to visualize and scrutinize its core structure. Selecting your own preferred display form and viewing angle and changing them upon command. And imagine
changing from guesswork and manual measurement of values within a graph to being able to analyze them with absolute accuracy and achieve more qualified results using an interactive crosshair viewer. Imagine an article that brings research to life by adding new and enriched content and contextual links to reference materials, ranging from previously published works to live and interactive data sources. Commonly used supporting information is tagged and linked to databases, allowing easy validation of results against the most up-to-date information. For authors, the article of the future delivers greater exposure and a better opportunity to showcase their work, providing a higher level of communication and engagement with the scientific community. It enriches and extends the reach of their research, giving it more credibility and increasing the likelihood of use and citation. For researchers, the article of the future saves valuable time. It removes the need to search for the materials referenced by the author. It allows interaction with and use of the content to explore subjects further and in more detail, providing deeper insights in a more efficient and effective way. The article of the future is all this and more. It brings a new dimension to communicating research, inclusive of all scientific disciplines. It has been developed in close partnership with the world's research community for the advancement of science. Content is enriched and extended to deliver deeper scientific insight. Articles are given greater context, driving the reader to explore and interrogate further. Presentation is simplified and streamlined to deliver clarity and quicker research results. Part of Elsevier's ongoing quest to explore better ways to deliver formal published records. Today's article of the future is just the beginning. Just imagine what the future will bring. Bom, acho que era isso. Esse artigo do futuro aí dá para tirar os dados para o seu computador, as imagens 3D, e o formato que você usa é formato standard que você escolhe. Por exemplo, as figuras vêm em Origin, por exemplo. Em Origin, se você tem o software no seu computador, você automaticamente mexe com elas. São usando softwares comerciais disponíveis no mercado. Além da introdução, do resumo e título, como editor vocês olham também mais algumas coisas, por exemplo, a qualidade das figuras, referências, não sei, mais alguma coisa rápida que pode ajudar a decidir no aceite do artigo. Eu, particularmente, não olho a qualidade das figuras no primeiro screening, mas eu conheço editores que olham. Num segundo screening, quando vem as sugestões dos revisores para correções e tal, aí vai uma frase, tem uma pergunta específica sobre a qualidade, visibilidade das figuras e tal. Aí eles vão direto nisso e o editor olha. Bom, a não ser que venham uns rabiscos, alguma coisa totalmente ininteligível, mas a gente não presta muita atenção na primeira vez. Mas os revisores, eles são instruídos a olhar qualidade de figuras e faz diferença. Viu? Eu tenho um coautor, até ele estava me visitando ontem da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que ele tem um rapaz que faz as figuras para ele e ele acha que vale a pena. As figuras são fantásticas, tem um desenhista profissional que faz figuras fantásticas e ontem eu estava discutindo isso. Ele acha que vale a pena, se você não é muito bom em gráficos e tal, até pagar para alguém fazer figuras boas. Que enriquece o artigo, realmente. É parte importante de um artigo. Professor, a tendência do mundo das editoras e revistas é ter os artigos interativos, desde textos até mesmo os gráficos.
tendência que estamos vendo pelo server, e a Nature também tem um aplicativo para isso. Pensando nisso, quem é que faz essa interatividade? Os autores deverão já fazer ou preparar algo, ou são as editoras, por exemplo, o Elsevier, que preparam essa interatividade dos artigos? E quais os artigos que são aptos a ter essa interatividade? No caso da Elsevier, eles têm milhares de revistas. Eles pegaram algumas da ordem de 40 revistas, estão fazendo uma escala piloto, um experimento com 40 revistas. E nesse caso, são os autores que têm que seguir certas instruções. Vem uma série... O trabalho pesado vai ficar com os autores, não vai ficar com o publisher, não. Vai ter que seguir certas instruções para já enviar o artigo numa forma, digamos, pré-pronta. Eu, como nunca fiz esse processo, e a nossa ainda não está, não sei se a própria revista, no final, faz um polishing up, depois de aceito o artigo, se eles vão dar um polimento. Mas a minha impressão é que vai ficar por conta dos autores mesmo. Eles não dão conta de fazer, e tem um custo isso, né? Esse custo vai ficar por conta dos autores, provavelmente.